tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste sábado. A Igreja nos convida todos os sábados a recordar a nossa Mãe Maior, Maria, a Mestra, a discípula do Senhor. Comecemos o nosso dia como começava Maria, na presença do Divino que nos habita, o Deus que nos inspira, o Deus que nos dá ânimo, o Deus que nos enche de confiança. É um Deus amoroso, companheiro e amigo. Confiemos na companhia de Deus. Confiemos que Deus está sempre a nos conduzir por caminhos de luz, por caminho que nos leva sempre ao encontro da paz. Sejamos, portanto, nesse dia, anunciadores da paz. Maria, depois que recebe o anúncio do anjo, apressadamente vai ao encontro de sua prima Isabel e ali comunica a graça que nela aconteceu. E ela, que está cheia desta graça, transborda, que faz com que o menino do ventre de Isabel também vibre de alegria. Rezemos e façamos com que este nosso dia seja repleto desta paz. O texto que hoje nos oferece a Igreja é João capítulo 11, versículos 45 ao 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público, no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus. Ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão e irmã, estamos nos aproximando. Amanhã nós já celebraremos o início da grande semana, a semana em que celebraremos a paixão, morte e ressurreição do Senhor, a conhecida Semana Santa. E eis que a Igreja nos convida, assim, a viver com intenso zelo a palavra que Ele nos orienta e nos oferece. Desta forma, querido irmão e irmã, podemos tirar desse texto, dentre tantas riquezas, tiremos 3. O primeiro, a alegria e o testemunho de fé que alguns daqueles que testemunharam
o acontecimento da ressurreição de Lázaro manifestaram. Muitos dos que estavam ali creram em Jesus, se tornaram discípulos do Mestre. A atitude de Jesus em ressuscitar seu amigo Lázaro fez com que muitos tirassem a venda dos olhos e reconhecessem nesta ação de Jesus o seu messianismo, aquele que foi enviado pelo Pai. Portanto, a ação de Jesus ali em Betânia fez com que muitos acreditassem, seguissem os passos do Mestre. Segunda coisa que nos oferece o texto é o conflito de poder. Os fariseus, dentre esses que acreditaram, alguns não acreditaram, em vez de acreditar, foram fuxicar para os fariseus. E ali os fariseus começaram agora a tramar o fim de Jesus, entre aspas. Isso porque estavam com medo de que, à medida que as pessoas acreditassem em Jesus, o Império Romano se fortalecesse, eles ao mesmo tempo se enfraquecessem, os judeus, e fossem engolidos pelo Império. É claro que não era só isto. Era o medo de que a verdade trazida por Jesus fosse uma verdade hegemônica entre as pessoas, ou seja, a maioria das pessoas acreditassem e eles passassem por mentirosos, e assim perdesse o seu brilho, perdesse o seu estrelismo. Caríssimo irmã e irmã, infelizmente essa doença está muito presente hoje, o estrelismo, a ganância de aparecer, a ganância pela aparência, as vestes no caso da igreja, e tantas outras modalidades que hoje se ressurgem no interior da igreja. Caríssima irmã e irmã, Jesus, pelo bem que fez, pelas maravilhas que realizou, e só fez o bem, é claro, faz com que os seus inimigos, que aqueles que se fizeram seus inimigos, decretassem sua morte. E essa morte de Jesus aqui, a sua sentença, não será simplesmente porque esteja causando ali, digamos, o nome de Deus em vão, mas porque Jesus está ameaçando o poder destes que se achavam deuses de si mesmo. Aqui, Caifás vai até fazer uma profissão de fé, se é que podemos chamar. Deus vai usar dessa atitude de Caifás para apresentar o Filho de Deus que morrerá por todos. Caifás vai dizer, melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira. E eis que isso aqui é Deus que vai usar dessa insensatez de Caifás para falar daquilo que veio fazer Jesus. Sim, ele vai morrer por todos nós e vai fazer com que a morte seja aniquilada, vencida pela vida. Última coisa, Jesus se retira. É o intervalo antes de experimentar a sua paixão. E Jesus, portanto, nesse intervalo entre seu ministério e o que vai acontecer lá após a sua paixão, ele então se retira às proximidades do deserto e ali com certeza Jesus se debruça diante destas falsas acusações que lhe são feitas. Mas mais do que isto, Jesus se debruça no colo do Pai. E Jesus deixa ser conduzido pela vontade do Pai e não pela fragilidade humana. Amado irmã e irmã, nos retiremos como fizera Jesus. E Jesus se retira, como disse, para se fortalecer ainda mais. Nós precisamos fazer essas retiradas. Nós precisamos fazer este recesso para deixar Deus em nós imperar. Que este dia seja repleto de luz. E seja um convite para nós, por meio deste Evangelho, a nos retirar também para o deserto e ali deixar Deus agir inteiramente sobre nossa vida. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.
Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.